A natureza da unção, ela é uma das coisas mais poderosas e gloriosas que Deus ele concedeu ao ser humano. É a sua unção, né? No livro de 1 João, capítulo 1, versículo 27, diz que a unção que está em nós nos ensina todas as coisas. Esse texto é um texto muito profundo, tem muitas verdades que eu venho aprendendo desde a minha juventude até agora, né? Eu, como eu falei com o senhor, cada vez que a gente vai transitando em dimensão de revelação, de comunhão, de unção, aumenta a revelação em relação à palavra de Deus, né? E tudo aquilo que a gente vive numa dimensão, você passa para outro nível de unção, né? Outra fase da vida com o Senhor, você vai viver aquilo de uma forma diferente e ainda mais profunda. O seu entendimento se abre. Então a unção de serviço ela tem o seu propósito, né? E a unção de comunhão ela tem o seu propósito. Então ambas são duas coisas bem diferentes uma da outra, mas elas andam juntas, elas têm que casar, estar sempre juntas em você, né? Uma é aquela unção que ensina Deus para Deus que em você, e a outra que ensina que vem para te capacitar a ensinar Deus além de você, né? Então a unção que está em nós, a unção de comunhão, tem que ser muito entendida. A gente pode entrar em muito aspecto aqui, se eu me permitir, a gente pode dar uma Pode. caminhada aqui, isso é muito importante, usar as escrituras também para as pessoas entenderem profundamente o que ela é, né? O que todos têm que entender sobre essa unção de comunhão que às vezes poucos entendem. Poucos conseguem nutrir ela dentro da sua natureza, do seu espírito. E o que que ela é? É comunhão, quer dizer, uma vida de oração? Isso. A unção que está em nós nos ensina todas as coisas, né? Jesus disse que o Espírito Santo viria para nos ensinar todas as coisas, livro de João capítulo 16. Ele nos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo nos capacita a conhecer de fato a natureza de quem Cristo é, a revelação da nossa salvação, tudo isso. Então, quando ali no texto fala a unção que nos ensina todas as coisas, esse remete diretamente à pessoa do Espírito Santo. Ok? Grandes líderes como Bill Johnson, grandes homens de Deus como Kennedy Reagan, né, no decorrer da história, esses homens muito experientes, né, que eu tive a oportunidade de ler livros, de estudar desde a minha juventude, todos falavam a mesma coisa, né? A unção que está em nós, que nos ensina todas as coisas. Recentemente eu tive uma experiência a respeito da unção que nos ensina todas as coisas. O Senhor me deu estava em oração, me deu uma visão, e eu via como se um homem me ensinava aquela visão, né? E aquele homem falava assim para mim assim, olha aquelas geladeiras lá, era como se fosse aqueles freezer da Coca-Cola, eram vários, todos iguais. Aí ele fazia uma pergunta, qual dentro deles que tem um refrigerante que não é da Coca-Cola? Só que tava todos fechados, eu tava de longe, não tinha como saber. E eu ficava olhando, pensando, ele falava assim, a unção que te ensina todas as coisas, ela te ensinará, te falará, qual daqueles freezers que tem o refrigerante que não é da Coca-Cola. Preste atenção. Aí eu ficava olhando. Falou, espere a unção te ensinar. Aí de repente eu falava, aquele terceiro ali. Aí eu apontava, é aquele ali. Falou, muito bem, você acertou. A unção que te ensina todas as coisas. Ela te guiou, ela te ensinou. Aí eu voltei em espírito. Então o que acontece? A gente quando herda, né, o Espírito Santo, essa é a primeira unção que eu acredito que o ser humano recebe. Que é aquela que vai trabalhar dentro da natureza do seu espírito, dentro da alma do ser humano, para construir um fundamento dentro de você, né? Que ela está totalmente ligado à pessoa do Espírito Santo, a oração em línguas, ok? O falar em línguas, que você sabe que a gente já conversamos sobre isso, que é mais do que um dom, faz parte da nova natureza que nós herdamos. Assim como você herda uma natureza nova do Espírito, você herda novos olhos, novos ouvidos e uma nova fala, ok? E no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 16, né? Em meu nome falarão novas línguas. E a palavra ela cai-nos ali, né? É algo que nunca foi usado antes. Então, línguas que nunca foram utilizadas antes. Então, o espírito humano, quando ele nasce do Senhor, né? Nascemos novamente. Então, de fato, né? Passamos um processo que recebemos uma nova imagem dentro da natureza do espírito humano. A nossa antiga imagem que nós tínhamos, né? Segundo Adão, ela já se foi, ela não está mais ali. Nós recebemos um novo espírito. Livro de Ezequiel 36, 26. Herdamos um novo espírito. Então, como nós subentendemos que a unção que está em nós nos ensina todas as coisas, ela remete à própria presença do Espírito Santo dentro de nós. Essa é a sua unção de comunhão. Nós falamos unção de comunhão. Inclusive, né, o nosso grande mestre Benihim na unção, né, foi um homem que mais ensinou sobre unção, né, que mais arriscou, que mais deu a vida ali para ensinar sobre isso para o povo e se moveu muito na unção gloriosa. Ele ensina perfeitamente e fala muito sobre a unção de comunhão, né? Então eu passei a decorrer da minha vida experimentando esse nível de relacionamento com o Senhor e eu aprofundei. A gente podemos falar coisas muito profundas sobre isso. E é necessário, acho que a gente entrar hoje
É necessário que isso venha descortinar para as pessoas o caminho para a presença, o caminho para a unção de serviço e para a glória de Deus. São coisas diferenciadas. São diferentes. Esse. Mas é interessante que hoje se fala muito da unção e fala de um aspecto que eu queria ver se você está falando de comunhão que você mesmo está produzindo, vamos dizer isso, vai falar. Mas hoje se fala muito sobre impartição, transferência. Ok, vamos Eu falar sobre consigo isso. receber isso de outra. Eu vou ficar perto do apóstolo Ross, vou receber isso que ele tem. Amém. Vamos Consigo. Existe princípio para isso. Né? Então, vamos construir um caminho para que as pessoas possam entender cada vez melhor sobre o que é unção de comunhão, a nossa unção de serviço, ok? E as múltiplas funções que existem no mundo espiritual, ok? Ok. Vamos lá. A unção de comunhão que você recebeu, vamos colocar a sua primeira experiência, nasceu de novo, você recebe o batismo com o Espírito Santo, aquela unção ela vem dentro de você, ok? Você depende disso. Se a pessoa não recebeu o batismo com o Espírito Santo, não adianta ela falar que tem unção de comunhão. Ela não consegue transitar para isso. Pouco ela vai entender sobre a natureza espiritual. Por que a unção está ali? Né? E o que é unção? Acho que é muito bom bem definir o que é a unção. Ok? Existem algumas palavras em hebraico para definir unção. E o significado dessas palavras. Posso até puxar um pouquinho aqui, a gente pode falar um pouquinho dela também. Acho que vai ser muito bom para enriquecer nosso podcast aqui. A unção de comunhão, ela é muito, primeiro, entender o seu propósito. Cada unção tem o seu propósito. A unção que está em nós nos ensina em todas as coisas. E temos certeza que ela é verdadeira, porque ela procede do santo. Ok, a unção do santo. É o que vem da natureza dele para dentro da nossa. Amém? Então, a unção que está em nós de comunhão é aquela que nos ensina quem Deus é. Ela revela a nossa alma. Ela revela ao nosso ser humano, a parte humana e a parte do espírito, quem Deus é dentro da natureza do espírito humano. Sem a unção, nós não temos como capacidade de alma, de corpo, vou falar de corpo porque vou falar da unção no corpo também, da pessoa conhecer quem Deus é. É impossível. Não tem como. Então, o que é essa unção? Que óleo é esse? O que é isso? No Antigo Testamento, a unção ela se remete ao óleo, né? Um óleo precioso, né? Como desce sobre o Arão, sobre a sua barba, né? Salmo 133, até suas vestes, cobre todas as vestes, que ele fala do ritual de consagração do sumo sacerdote, que ele era banhado com óleo, né? Desde a cabeça até as suas orlas, todas as suas vestes. Ele ficava 7 dias, né? Com aquele óleo sobre todas as vestes dele, sendo ungido ao sumo sacerdote, ao cargo de sumo sacerdote. Então, isso era um ritual de consagração. Então, vamos lá. A unção que está em nós nos ensina todas as coisas. Como eu disse, aquela visão que o anjo do Senhor me ensinava ali, a unção que está em você te ensinará, a unção de comunhão. Então, é a unção que te guia. Ela te habilita a você ter um conhecimento que humanamente é impossível para você. É ela que nos ensina, através dela, que eu posso ter interpretação da palavra de Deus. É através da unção de comunhão que eu entro nesse ambiente de transformação. É esse poder, é a unção que quebra o jugo, como diz o livro de Isaías, né? A unção que quebra o jugo, ela está dentro de mim para quebrar o jugo da minha carne. Ok? Então é a sua primeira unção, a sua unção interna, aquela que está dentro de você, que você necessita dela para ter o acesso, ok? À própria presença que está dentro de você. Então, como é que isso aqui funciona? Como é que isso aqui é? A gente acha que essa unção de comunhão ela está só sobre o nosso espírito. Não. Ela está sobre a sua alma, ela está sobre o seu corpo, mesmo que você não perceba. Ela está aí todo o tempo te protegendo. É a sua unção de proteção contra o pecado. Ou seja, é o poder de Deus, ok? Residindo dentro da natureza do ser humano. E quando a gente fala de poder, existem várias categorias do poder de Deus que a gente também pode ensinar sobre isso aqui, ok? E vamos falar o porquê a unção de comunhão está aí. Ela está aí para te ensinar quem Jesus é, para te dar acesso à presença do Espírito, aos mistérios do Espírito, para ativar os dons do Espírito na sua vida, ok? Se ela não tiver aí, você não consegue operar nos dons do Espírito, você não recebe o dom do Espírito, você não tem como, você é inoperante nos mistérios espirituais. Amém? Vamos lá. Então, a unção do Espírito é como se ela, a de comunhão, como se fosse o óleo do motor, para o motor trabalhar. Mas para o carro andar, né, e ter o seu poder de andar, você precisa da unção de serviço. A unção que vem aqui é a gasolina, o combustível. Okay? Essa aí é outra unção que nós vamos falar. Então vamos falar sobre o óleo do seu motor. Falar aquilo que funciona para trabalhar em você,
pela qual o primeiro propósito do Espírito Santo na sua vida é trabalhar em você. Então, essa unção, através do seu espírito, está trabalhando na sua alma, está trabalhando no seu corpo, está trabalhando na sua genética, está trabalhando em todo o seu lado humano. E ela vai aumentar de maneira extraordinária. Ela vai ficar tão poderosa, tão grandiosa, que eu vou te ensinar, daqui a pouco já falo o mistério que ela vai fazer na sua vida. Porque eu tenho tido, só pegar um celular aqui, tenho tido uma experiência, né, da evolução da natureza humana. Isso é real, isso é tangível. Tá? Isso aqui é real, isso aqui é tangível. Quanto mais a unção de comunhão, que é o seu relacionamento, é a natureza dele que está se desenvolvendo dentro de você. Tá? A unção vem para quê? Para te tornar algo, para te dar uma identidade em você. Ok? Então depende da unção interna e a unção externa. Vamos falar da unção externa, que é a unção de serviço. Então você tem uma unção sacerdotal, você tem unção real, ok? Você tem a sua unção de comunhão, que é a unção interna, que é a unção de filho. Amém? É o que é a natureza de filho dentro de você. Quando a minha natureza de sacerdote ela começa a se desenvolver, que todos nós somos sacerdotes, eu começo a entrar na unção de serviço. Ok? Todos nós vamos passar por tipos de unções na nossa vida e níveis de unção. E eu vou falar como isso acontece. Se a gente tiver tempo, talvez nós vamos acontecer isso aí. Mas o que cada um de nós temos que entender, pastor, isso? Depois você pode fazer perguntas, elaborar perguntas. Acho que a gente pode ir bem longe aqui nisso aqui, que é um campo muito maravilhoso. Inclusive, tem até uma escola de unção que eu ensino bastante sobre isso. Mas agora o que eu recebi, temos que até atualizar, porque tem muita coisa nova que Deus tem me revelado esses últimos tempos sobre a unção. E vou te falar sobre a evolução da natureza da unção de comunhão e a sua unção de serviço, ok? Não tem como eu separar a unção de comunhão da presença. Porque no livro de 1 João, a própria unção que está em nós, ela representa o Espírito Santo. A unção que está em nós que nos ensina todas as coisas. O Espírito Santo nos guia em todas as coisas, ok? Então o que eu posso dizer assim para o Senhor, por assim dizer? Que quanto mais eu estou nutrindo a minha vida de comunhão com o Senhor, onde eu medito nas Escrituras, eu oro, né, meus sacrifícios espirituais, onde eu estou jejuando, onde eu cultuo a presença dEle, essa unção se torna cada vez mais poderosa dentro de mim. Ok? É isso que nós estamos chamando de o enchimento do Espírito, não o enchimento de poder do Espírito. O enchimento do Espírito Santo é uma coisa. Agora, o enchimento da unção, do poder do Espírito Santo, que é o revestimento de poder, é outra coisa. Ok? Então, uma pessoa, pastor Isto, ela não suporta um revestimento e um enchimento de poder violento sobre ela se a unção de comunhão dela não corresponder a essa unção de serviço. Ela morre, ela fica enferma, ela cai, ela vai ser perturbada, ela não vai aguentar. Então nós temos um caminho para construir aqui, inclusive temos corrigir muitas coisas erradas por aí. Né? Existem muitas coisas erradas ou mal ensinadas em relação à unção no corpo de Cristo, que podemos trazer muitas coisas maravilhosas sobre a unção. O que eu estou tentando com o Senhor aqui, acessar pelo meu próprio espírito, o que Deus tem me ensinado sobre isso, é que a natureza, eu quero falar um pouco mais sobre a natureza do que isso aqui é. Os princípios, né, as leis das unções, essas são coisas gloriosas que podemos aprender muito sobre isso. Mas temos que entender o que é a unção, a natureza do que é a unção. É isso que é glorioso, que nós precisamos saber. Então, nós estamos no primeiro ponto, que é a unção de comunhão. Essa unção te revela dentro de você quem Deus é. Pouco dela você consegue, de fato, ensinar para as pessoas de fora. Você necessita da unção de serviço para revelar e manifestar o Deus que se manifestou dentro de você. Aí você necessita da unção de serviço. A unção em nós é para um propósito. A unção sobre nós é para outro propósito. A unção em nós, ela nos capacita a conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Ela nos dá o fundamento da fé. Ela nos ensina o caminho da eternidade. Ela nos ensina a santidade. Ela nos ensina o temor. Agora, a unção que vem sobre nós é para pegar o que está dentro de nós e potencializar isso e revelar às pessoas a grandeza do nosso Deus. Os discípulos, quando eles foram batizados com fogo e poder, em Atos 1:8, e serem revestidos de poder, é o revestimento de poder que é a unção sobre nós. Né? Esta unção nos capacita a revelar, a manifestar
a natureza sobrenatural do nosso Deus, o reino de Deus. Então, duas coisas importantes. A unção de serviço, ela vem para revelar o reino de Deus. É uma habilidade sobrenatural para nos movimentar juntamente com o Espírito de Deus e os anjos de Deus, ok? E as múltiplas dimensões do reino espiritual através da unção que nós recebemos e manifestar o reino na terra, ok? Então, esse é o propósito da unção de serviço. Enquanto uma unção de comunhão te ensina quem Deus é, a outra unção vem para ensinar para as pessoas o Deus que se revelou a você. Né? Então, uma te ensina quem Deus é, a outra te habilita a ensinar para as pessoas quem Deus é. Basicamente isso daí. Mas tem muito ponto importante para falar sobre isso aí. Quero te fazer eu falar. Não, só para receber a unção de serviço, precisa crescer na unção da comunhão. E para crescer é oração, jejum. Isso. E é necessário. Se a pessoa, igual que alguns crentes preguiçosos, não crescer na unção de comunhão, não chega na unção de serviço. Eles não são compatíveis. A natureza deles não desenvolveu do espírito. A unção de comunhão, ela vem para desenvolver, nutrir e fazer seu espírito crescer. Por que um homem recebe unção? Ele recebe unção para ser habilitado a uma função no mundo espiritual. Mas todos nós temos a nossa primeira função no mundo espiritual, somos adoradores. Somos filhos de Deus. Então a unção que nasceu junto conosco, que recebemos com o Espírito Santo no novo nascimento, ela dá a nós a identidade, o conhecimento do santo. Ok? Então vamos tentar pensar de unção, vamos tentar pensar de uma outra forma sobre a palavra unção. Nós pensamos a palavra unção no nosso termo português, do que nós vimos dela se manifestar e daquilo que já experimentamos dela. Mas eu quero que você entenda uma coisa sobre isso. Ela é muito além do que entendemos, do que já vimos e do que já experimentamos. Ela é ilimitada. Ok? Cada vez mais você vai ver que ela é algo tão glorioso, tão extraordinário. Quanto mais você continua avançando na perfeição que é em Cristo Jesus, como diz a Paulo, né? Prosseguimos para a perfeição. Esse é o nosso objetivo. A unção, então, ela te capacita a operar, a ser e a fazer, ok? Beleza, então, a unção que está em mim, ela nutre e me mantém meu espírito, a minha alma na santidade, no conhecimento de quem Deus é, ok? Ela é minha proteção interna contra o pecado, contra a iniquidade. É ela que quebra o jugo da iniquidade dentro da minha natureza humana, de dentro para fora. Então, como é que ela se desenvolve unção de comunhão? Revelação, por meio da prática da oração, ok? Meditação nas escrituras, jejum. Então, quanto mais a pessoa ela se alimenta da verdade, quanto mais a fome, a aflição dela se volta para o Senhor, significa que ela consegue liberar essa unção interna. E essa unção interna está dentro do ventre dela, que eu falo nosso ventre espiritual, dentro de nós, que era gerado aqui, que é chamado os rios de água viva dentro de nós. Ela entra em um movimento dentro da natureza humana. Então, quanto mais eu permito meu espírito falar, minha natureza espiritual crescer, quanto mais eu me alimento do alimento revelado, ok? Não estou falando só de leite, leite a gente já passou essa fase. Nós vamos alimentando de alimento sólido para nos amadurecer, fazer com que as nossas estruturas espirituais cresçam em volume muito mais rápido. Então, essa unção interna, quanto mais ela se desenvolve, você permite o Espírito Santo trabalhar com essa unção dentro da natureza do seu espírito, o seu espírito vai herdando ainda mais a natureza de quem Jesus é. Então, por que essa unção de comunhão está ali dentro? Nós temos que chegar a um ponto muito mais profundo da nossa mente, entender. No entendimento humano, nosso entendimento necessita entender ainda mais porque ela está ali. Ela vem junto com o Espírito Santo, que é a presença de Deus, para capacitar o seu espírito humano e a sua natureza humana a ser liberta e a conhecer a revelação de Jesus Cristo por intermédio do próprio Espírito que está dentro de você. Ok? Amém. Isso aí é a sua unção de comunhão. Ela te ensina absolutamente todas as coisas. Tudo. Os dons do Espírito Santo vêm por intermédio dela. Ele ativa o desejo, a revelação, a intuição, a comunhão, as nossas afeições, tudo depende dela. Ok? Então, vou falar por experiência. Quando eu comecei minha jornada, né, eu recebi o batismo do Espírito Santo, foi muito rápido na minha vida. Eu já recebi o revestimento junto. Então, praticamente, eu nasci do Espírito, fui recebendo fogo do Espírito, foi tudo muito junto. Só com o tempo eu descobri a diferença.
E foi bem radical a diferença. Diferença do quê? Da unção de comunhão para a unção de serviço. Do poder do Espírito sobre o poder de Deus dentro de mim. Eu comecei a ver a grande diferença das coisas, né? Eu lembro que eu cheguei a uma transição, 18 para 19 anos, que foi quando eu ouvi o Senhor falando comigo, você vai conhecer o Espírito Santo. Eu falei, ué, para mim tudo era a mesma coisa, mas não é. As funções, as operações são diferentes. É o único Deus em revelações, em dimensões diferentes operando conosco. Para você entender a unção de comunhão, eu preciso explicar uma coisa importante. Aí você vai conseguir entender ainda mais o que está dentro de você. Ok? Beleza, vamos lá. 18 para 19, o Senhor me deu o acesso ao entendimento e a pessoa do Espírito Santo. E qual foi a diferença? A diferença da minha busca, a minha forma de oração, porque eu era um jovem já revestido de poder. Então eu operava nos dons, expulsava demônio, eu pregava, eu era ativo no dom todo o tempo. Eu ouvia o Senhor pelo dom. Então tinha palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito. Eu via o diabo, tinha uma operação de espírito terrível, eu via visão aberta, eu via anjo, eu via as coisas. Beleza. Porque eu já estava ungido para aquilo ali. Amém? Só que na unção de comunhão, quando ele me puxou para dentro dela, eu fui para a imersão. Eu fui cheio do Espírito. Dentro de mim. Eu fiquei transbordando do amor dele. Eu comecei a conhecer coisas de quem Deus é, do seu caráter, o fruto do Espírito. Começou a se desenvolver profundamente dentro de mim. O adorador parece que veio de dentro para fora, saiu mais para fora agora. Eu conheci o adorador, eu conheci o verdadeiro adorador. Porque a unção de comunhão, ela te leva no speed de adoração profunda ao Senhor. Você tá entendendo? Tô. É ela que faz isso. Ela faz dentro de você, o amor, a construção, a comunhão interna, todo o seu sentido, ela unge os seus sentidos naturais para captar as coisas espirituais. E quanto mais unção de comunhão ela pode trabalhar em você, quanto mais o Espírito Santo pode operar em você, dentro de você, né, que você permite ele fazer isso, o fruto do Espírito se desenvolve, os seus sentidos naturais vão sendo santificados e consagrados. Os seus ouvidos, seus olhos, sua boca, seu olfato, tudo em você começa a mudar. Você se torna santo. Essa unção que te torna santo. Cada vez mais parecido com aquilo que ele é. Então, essa unção de comunhão precisa encher o cálice dela cada vez mais. Você vai transbordando. Vai enchendo. Quanto mais eu estou cheio internamente, ok? O que vem externamente, a minha unção de serviço, quando ela vem, ela se torna, vou te falar assim, senhor, 100 vezes mais forte. Ela é muito mais forte. Se eu cultuo a presença dele interna, quando eu vou cultuar ele publicamente, ministrar ele, é muito mais glorioso. Porque há uma consonância. Entende? Se encaixa. A presença em mim, com o poder sobre mim, a unção sobre mim, elas conversam. Elas são plenas. Eu estou em perfeita harmonia. Eu não estou em pecado. Eu não estou em vaidade. Então o que está aqui dentro flui com tanta facilidade. E junto que está aqui fica glorioso. Eu posso fluir tranquilamente. Sem obstáculo na minha carne. É forte isso. Apóstolo, tem pessoas que operam com poder, curas e outros milagres, mas dá muito mau testemunhos. E aí alguns até desprezam a unção, porque falam assim, o cara é ungido, tem unção e tá aprontando. Até despreza a unção por causa disso. Ele tem unção ou é um engano? Como ele consegue operar mesmo tendo muitas falhas, às vezes, de caráter, de conduta? Ok. Você vê no livro de Atos, capítulo 8, o Simão Mágico, quando ele viu os apóstolos impondo as mãos, as pessoas recebiam o poder do Espírito Santo, ele ofereceu dinheiro, né? Ele queria comprar aquilo ali. Então Pedro repreende ele e fala assim, olha, você não tem parte nesse ministério, porque você está envolvido em muitas raízes de amargura, em fel de iniquidade, né? Então que mostra que o caráter de Simão, né, ele não estava compatível para receber o poder do Espírito sobre ele. O que Jesus tratou com os discípulos, né, ele assentou o caráter, a sua moralidade, o seu caráter, a sua justiça, a verdade. Isso vem através da unção de comunhão. Isso depende de cada um de nós. Ok? A nossa autoridade espiritual, ela depende muito da construção dos princípios da moral,
da santidade, né? O caráter de Cristo dentro do ser humano. Isso, cada um, como Paulo diz, vê como se edifica. 1 Coríntios capítulo 3. Cada um edifica como você quer. Então, a edificação de alguns, interna, do coração, do caráter, ela não foi o suficiente. Tem gente que tem uma unção, um chamado lindo, porque a natureza do chamado, ela é eu vou falar sobre isso também, chamado e unção. Se eu me lembro de me perguntar isso é muito importante falar. Isso é muito importante falar. Tem pessoas que têm um chamado muito glorioso, então a unção dele é muito forte de serviço. Mas às vezes a unção interna de comunhão, a natureza dentro, ele não cultua aquilo ali. Entende? Ele não edifica aquela área do caráter, a natureza interna, que é o fruto do Espírito Santo, que é as virtudes do Espírito Santo. Frutos e virtudes. Ok? Então, uma está dentro da natureza, que fala da própria natureza que desenvolve em você, e a outra são os princípios e fundamentos. Por isso nós estamos arraigados e fundamentados no amor de Cristo. Então, uma parte dessa fundamentação em você, ela é dada por revelação, você se constrói pela sua dedicação ao conhecimento das Escrituras, ok? Você conhece a moralidade, o caráter, a vida dele pela palavra dele. A outra parte disso em você, que é chamado raiz, né? Que é onde vem o fruto, é o Espírito Santo que dá a você, como parte da sua natureza celestial. Outra vem na minha alma, no meu intelecto, na minha consciência, como parte da minha construção, da minha busca, do quanto eu me dedico nas Escrituras, que é chamado arraigados e fundamentados. Então, estou fundamentado e eu estou arraigado. Uma só o Espírito Santo para fazer na minha natureza humana. A outra é minha obrigação de fazer. Eu tenho que me fundamentar. Eu tenho que me construir. Depende do quanto eu vou me dedicar a isso. Então, tem muitas pessoas que recebem unções gloriosas, ministérios, elas fazem o serviço, operam no poder sobrenatural, ok? Mas elas não representam Cristo na dimensão do caráter, da sua justiça e da sua moralidade. Eles representam uma representação do reino de poder. Eles manifestam, dão fé para as pessoas a ver isso aí. Isso é bom, ok? Mas se a unção dele não competir com o caráter dele, não tiver um alinhamento, haverá sempre o quê? Uma perda do testemunho que ele está fazendo. Infelizmente, tem pessoas que são muito boas no poder de Deus, mas elas são impacientes com as pessoas, são arrogantes, são orgulhosas, não têm paciência com as pessoas, né? E de tudo que eu posso dizer para o Senhor, de todo poder, todas as coisas que nós vamos desenrolar ainda aqui, o melhor de tudo que eu recebi na minha vida foi o conhecimento do seu amor, do seu caráter. Isso é a minha maior proteção de vida. É isso que me mantém ainda mais puro do que quando eu comecei o Evangelho. Eu sou ainda muito mais puro hoje que quando eu comecei, quando eu fui cheio do Espírito Santo aos meus 16 anos. Eu tenho muito mais pureza com tudo que Deus me deu, né? Alguns líderes perguntam, como é que você conseguiu? Eu falei assim, eu descobri que eu não posso sair da fonte. Eu não posso sair da comunhão com a presença dele. Essa unção de comunhão, ela me ensina a ser assim, ela me purificou, ela me libertou. Ele me liberta. Entende isso? Ele construiu assim mesmo, ele se revelou dentro de mim. Então esse é o ponto muito importante. Então agora, alguns outros que não querem buscar esse lado moral, a justiça do Evangelho, buscar o reino do céu é só justiça. As demais coisas não serão acrescentadas, Mateus 6,33, né? Então o que acontece? Alguns querem o reino, mas poucos querem a justiça do reino. O poder do reino, ele vem. E o próprio Jesus disse no livro de Mateus capítulo 7, né, versículo 24 diante, muitos vão operar em sinais e maravilhas, falarão línguas, expulsarão demônios, mas Jesus disse, eu nunca tive parte com você, eu não conheço, vocês são operadores da iniquidade. Ou seja, vocês entenderam a natureza do poder, vocês tiveram um chamado, vocês receberam, mas vocês não me honraram na minha justiça e na minha moral. O meu nome precisa ser santo. Ele diz, o meu nome é santo, eu não aceito que o meu nome seja blasfemado. Entende? Então eu preservo o nome dele, porque eu preciso preservar o Senhor, uma ovelha, uma fé, um pequenino do Senhor. Então, para mim preservar as pessoas, humanamente falando, eu necessito estar santo. Ser como ele é. Isso para mim foi o mais importante.